São Potiguar. Neste segundo bloco, vamos falar com outro Rego, mas que não é prefeito. No primeiro bloco foi Klaus Rego, que é prefeito de Extremóis, e nesse segundo bloco nós temos o prazer de receber o advogado, doutor Joanilson de Paula Rego, que é vereador na cidade do Natal e é presidente estadual do PSDC. Doutor Joanilson, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje. Tudo bem com o senhor? Pinto Júnior, eu que agradeço. Agradeço e parabenizo essa emissora em Natal por ter um programa desse nível. Eu digo isso com como cidadão. Muito obrigado. Porque nós precisamos, Pinto Júnior, precisamos de programas independentes, sabe? Assim, coisas que acreditem ainda no Brasil. Porque está uma crise de fé, de confiança. Falta de crença, né? De esperança, sabe? Uma crise imensa disso. E sem isso, meu amigo, pode vir o dinheiro que tiver, mas não tem a mística, não tem o mito, não tem a ilusão, não tem o ideal. Pode quebrar as vontades, né? É. Tão importante para as coisas acontecerem. Doutor Joanilson, conversei com o senhor em outros momentos aqui, e o senhor lutando para ser senador, lutando para ser deputado federal, e agora eu tenho o prazer de receber o senhor com mandato de vereador pela cidade do Natal. Eu pergunto ao senhor, quais são os principais desafios, quais são os focos principais do seu mandato? Pinto Júnior, eu podia dizer, ainda com esse meu estilo de ideal, eu podia dizer que eu gostaria de ajudar a resgatar o prestígio do político. Nem que seja 2%, 3%, mas as minhas atitudes, a minha postura, a minha palavra consciente e responsável. Porque eu não digo uma coisa que eu não faça antes um estudo, uma ponderação. Eu não sou leviano. Então o povo precisa disso. Precisa de quem encare com seriedade o mandato. E o senhor sente, porque eu às vezes vejo esse desprestígio todo que o senhor fala dos políticos e nos jornais a gente vê diariamente, mas eu, do outro lado, do lado do eleitor, eu não vejo uma exigência como deveria existir da parte do eleitor. Outro dia eu questionei um político, ele disse, ele estava se discutindo a questão da compra de votos, e ele disse, eu nunca fui oferecer dinheiro por voto, em troca de voto, sempre foram me pedir. Quer dizer, quase como se fosse invertendo essa questão. Estou colocando a questão de compra de voto porque é o que é mais debatido. Como é que o senhor vê isso? O eleitor também precisa se educar do ponto de vista ético e cidadão. Perfeitamente. Não existe o corruptor sem o corruptível. Não existe o político mau se não houver o eleitor mau. É uma coisa impressionante. Agora, só que a responsabilidade do político é maior. Muito maior. Porque presume-se que ele seja mais esclarecido. Não é? Então, eu digo muito, eu não digo o que o povo quer ouvir. Eu digo o que o povo, a meu ver, precisa ouvir. Então, isso é um dilema terrível, porque quando vão, Pinto Júnior, deturpar a função do vereador e a função do eleitor, a pessoa chega e diz, doutor Joanilson, meu pai morreu. Muitas vezes, Pinto Júnior, para tristeza nossa, não é verdade. Essa pessoa usa esses argumentos em vários gabinetes, perante várias pessoas. Ele precisaria nascer várias vezes, ter vários pais, né? Já usaram, inclusive, isso comigo, né? E era o terceiro pai que o rapaz matava. Eu digo, meu caro, você foi adotado 2 vezes. Sobre esse aspecto que o senhor está falando aí do eleitor, enquanto o senhor falava, eu refleti aqui, de fato, não somente por ser esclarecido, a responsabilidade do político é maior porque ele será um representante, ele representará centenas, milhares. Exato. Logo, a responsabilidade dele, do ponto de vista ético, é muito maior. É muito maior. Aí eu digo, meu filho, eu não tenho funerária. O camarada diz, está aqui a receita do médico. Eu digo, eu não tenho farmácia.
Mas para eu dizer isso, eu digo sofrendo. Eu digo entristecido, porque a maioria dos políticos dá dinheiro. Aí o senhor fica na contramão, né? Eu estou acabando de ler o livro do Getúlio Vargas, do Lira Neto, o 3º volume de Getúlio Vargas. Isso. E ele ficou muito tempo eleito senador, não vinha para Rio Grande do Sul, ou para o Rio de Janeiro, onde ele já era, onde era a capital federal. Na época, ele ficou muito tempo, primeiro, em função dos adversários, para fugir dos ataques dos adversários. Segundo, porque as pessoas iam pedir dinheiro e emprego. E ele dizia, eu não sou mais governo e eu também não sou banco. É mais ou menos o que o senhor diz, eu não sou funerária. É mais ou menos isso. E o pior, há uma crítica, por exemplo, na escolha do gabinete, na escolha dos auxiliares. O eleito tem que procurar os mais capazes para lhe ajudar. Mas, normalmente, as pessoas querem que ele se cerque daquele que ficou com ele, que votou nele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí vira uma troca, né? Vira uma troca. O senhor, quais são os seus desafios em relação à presidência da Comissão de Ética na Câmara Municipal? Primeiro, conceituar o que é ética. Ética, Pinto Júnior, até etiqueta faz parte da ética. Etiqueta, uma pequena parte. Religião, moral, regras jurídicas, direito, postura, educação, cultura, tudo isso. Poderíamos botar em um balaio chamado comportamento? Pode ser, num balaio chamado comportamento. Porque a ética é um comportamento. A ética não é um objetivo. Você se comporta eticamente. E a ética é a consciência de Deus presente na consciência de cada um de nós. Se você é cristão, a sua ética, para ser coerente, tem que ser a ética da compreensão, do perdão. Talvez uma boa sugestão seja uma aproximação entre o que se diz e o que se faz. Isso, porque o restante é hipocrisia. Ora, você veja bem, eu lendo no jornal ontem, eu vi uma crítica à minha pessoa, porque eu tinha proposto um título de cidadão natalense para o presidente Emael. A pessoa dizia, doutor Joanilson é igual aos outros. Pensei que ele ia ser diferente. Ora, e essa pessoa faz parte de clubes de serviço, aonde se homenageiam governadores, aonde há reuniões de homenagem, não é? Quer dizer, a pessoa esquece que o trabalho, mas também a educação, a homenagem, o civismo, tudo isso faz parte da ética. E sendo assim, eu estou presidindo a comissão de ética sem querer ser melhor do que ninguém, nem querer ensinar comportamento a ninguém. Eu vou ficar preso aos fatos e à lei. E trabalhando com energia, mas com uma compreensão. Porque é terrível você tomar, vamos dizer, alguém por Cristo. Ou melhor, dar um boi às piranhas para a boiada passar. Eu acho que eticamente nós devemos ver como se comporta a casa como um todo. Se aquele comportamento, seja lá de quem for, eu não estou me referindo a nenhum caso em particular, se aquele comportamento é tão diferente do comportamento da prática normal, normal entre aspas, mas do que se pratica, quer dizer, é preciso muita energia moral para poder presidir uma comissão de ética e dormir tranquilo. Eu sei que o senhor dorme tranquilo. Me fale sobre a licitação dos transportes, como está? A licitação dos transportes era uma coisa que há muito tempo devia ter sido votada, porque os empresários não têm regras. Então eles ficam uma coisa solta. A pessoa investir sem uma garantia
não é? E também levar somente pelo lado do empresário, quando a gente sabe que o grande motivo dessa licitação é promover a melhoria do uso pelo usuário, por quem usa os transportes coletivos. Então o interesse do prefeito existe, o interesse dos empresários existe, mas existe o interesse do povo de ter um bom serviço. Então é muito difícil, por exemplo, eu que ensinei direito administrativo no mestrado, fui secretário de administração, conheço do Estado, conheço bem licitação, eu não dei uma opinião, apenas votei, para poder não querer dar aula aos meus companheiros. Foi muito difícil para mim me segurar, não é? E dizer que realmente o projeto que a prefeitura mandou é um projeto que contemplava. É um bom projeto? É um bom projeto. Perfeitamente. Doutor Joanisto de Paula Rei, queria agradecer ao senhor por estar conosco no programa de hoje e lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Muito obrigado também, só que eu assino, sou assinante desse jornal. O senhor já recebeu em casa? Mas esse exemplar eu vou levar como uma cortesia sua. Por favor. Do programa. Muitíssimo obrigado. Você faça como o doutor Joanilson. Ligue 3272-1919, fale com Daniele e receba em casa o Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado por estar conosco. Não saia daí. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos.